As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso SaraCast dessa semana muito especial, aqui com o Miguel Zayete, que é um dos sócios fundadores do grupo Refi, Real Estate Finance and Insurance, né? Eu acho que tudo que um brasileiro adora, né, tá no nome de vocês, né? Construção civil, finanças e segurança, de uma forma geral, né? Muito obrigado pela presença, Miguel. Vamos bater um papo aqui. Primeiro, conhecer, acho que primeiro o empreendedor e um pouco também a Refi. Depois a gente fala um pouquinho sobre o mercado. Que acho que a gente tem várias discussões aqui no Brasil, mas uma certeza que a gente tem é que o brasileiro adora investir em imóveis, né? Então, esse é o primeiro ponto. Obrigado, Miguel. Com certeza, muito obrigado, é um prazer. Obrigado Eu a você. Adorei o convite, sempre bom estar com gente boa, gente que a gente gosta. Parabéns agora pela estreia no canal, né? Agora na Vivo. Estamos na TV agora. Poxa, que beleza. Espero que logo menos a nível Brasil, né? Daqui a pouco vocês estão lá. Então, começando. Chegando em todos os lares aí no país. Bom, cara. Vocês Daqui merecem. Obrigado. Parabéns. E é isso. Na verdade, a gente construiu uma empresa voltada para o mercado imobiliário, né? Como você falou, a gente notou. Quando nós criamos a Refi, a gente notava que existia uma carência de empresas de consultoria ou de prestadora de serviços focado no mercado imobiliário. E quando a gente criou a Refi, a gente sempre olhou, né, que o Brasil ele é sempre ancorado ou na construção civil ou no agro, né? Ou obra de infraestrutura ou na construção civil, que eles são os pilares de como que vão seguir a nossa economia, né? A construção civil vem para baixo, tem demissão, não tem construção, não estamos investindo em infraestrutura, o PIB ele tende a diminuir. E idem com o mercado do agro, né? Então a gente notou que, poxa, são os dois pilares da nossa economia e o brasileiro gosta muito do imóvel. E quando a gente criou a Refi, a gente falou, a gente precisa ser uma companhia voltada para atender os incorporadores de pequeno e médio porte. Que a gente entendia que os grandes, né, as empresas queridas do mercado, as grandes empreiteiras, as grandes incorporadoras, as que são listadas na bolsa, que também, graças a Deus, hoje em dia são nossos clientes, elas são seduzidas e são acessadas pelos grandes fundos, grandes gestoras, grandes bancos, grandes companhias, grandes resseguradoras, mas quem atende o pequeno e médio? E a gente começou um trabalho de quem são os empresários da construção civil. E a gente começou a mapear e viu que o Brasil, é claro, é um país de dimensão continental e que quase 90%, se não me engano, 87% do mercado estão nas pequenas, médias e regionais. Que não precisam ser incorporadoras pequenas, mas que elas são ou de Manaus, ou de Aracaju, ou de Salvador, que geralmente quando elas estão ancoradas numa grande cidade, elas ficam lá, podem botar a perna num estado ou outro, mas não são de nível nacional, né? A gente falou, poxa, quem é a empresa que presta consultoria? Quem é a empresa que presta serviço de repasse? Quem é a empresa que oferece fund para ela construir? Tem alguma gestora que atende essas empresas? A Faria Lima, né? Nós da Faria Lima, a gente vai até lá, ainda tem esse preconceito de não pisar numa praça que eu não conheço. Sim. E a gente começou e, graças a Deus, começamos com 4 pessoas. Hoje a gente já tem perto de 100 pessoas lá trabalhando. Caraca. Cresceu muito rápido, uma empresa relativamente nova, com profissionais com uma certa experiência, mas nós temos, acho que 8 anos de empresa.
e o nosso crescimento foi exponencial, foi muito rápido. Muito bom. E aí, já falando um pouquinho desse mercado, você também não, assim, você não tem dificuldade de prestar o seu serviço, por exemplo, como você falou, nessas praças? Como é que você vai lá e fala assim, beleza, ó, uma empresa de Manaus, eu sou uma empresa de São Paulo aqui, como é que você vai prestar serviço lá? Fala, mas eu não te conheço, né? Eu conheço aqui quem está aqui no mercado, o meu amigo, meu vizinho, né? Como é que fica isso? Ótima pergunta. Esse bairrismo, né? É muito comum e em todos os lugares, né? Então, sim, em todos os segmentos, talvez. Em todos os segmentos. É você prestar o serviço bem feito uma vez. Uhum. É o que a gente tem notado. Então, por exemplo, eu estava agora com um cliente que é do Nordeste, que realmente é mais difícil você se inserir, olha, me dá a possibilidade de prestar um serviço, me dá a oportunidade de montar um veículo exclusivo para você fazer seus lançamentos. Nós estamos aqui buscando uma forma de te auxiliar, de fazer um CRI para você, de te fazer uma debenture. O primeiro start é difícil e depois é a qualidade do seu serviço. Porque aí depois vai acabando pegando confiança, a pessoa começa a falar, poxa, olha, eles fizeram um serviço bem feito, o que a gente esperava aconteceu. E aí a gente faz um e faz outro, e aí começa indo, aí acaba indicando para outro. É difícil no começo, mas é a qualidade do seu serviço prestado. Tá. Mas você não precisa ter, por exemplo, um funcionário, um escritório em Manaus para ter uma operação em Manaus. Depende do tipo de serviço. Então, por exemplo, quando eu faço, a gente tem hoje aproximadamente 30 ou 40 pessoas fazendo repasse, né? Que é o desligamento da incorporadora para o banco. Então, a gente faz o serviço de repasse, que é o serviço de despacho e de buscar um banco para financiar o cliente, né? Tá. Quando o prédio ficar pronto, né? Na parcela chaves, né? Tá. Na parcela, no financiamento bancário. Nesse momento você trabalha para a incorporadora? Na verdade, a incorporadora nos indica e o cliente nos contrata. Tá. Mas podemos fazer ou diretamente contratado pela incorporadora ou até pelo próprio cliente. O cliente pode vir a mim, comprei um empreendimento da incorporadora A, que você que não foi ela quem te indicou, mas como me indicaram o seu serviço, eu queria poder contratar o seu serviço. Tá. Aí, geralmente a gente tem que ter uma equipe lá, a gente tem que ter um trabalho junto com os bancos na praça da cidade. Mas, por exemplo, os meus grandes serviços fora de São Paulo são serviços financeiros, então são serviços de montar veículos específicos, operações específicas para financiar as incorporadoras. Aí eu não preciso ter um escritório fixo na cidade. Sim. Então eu vou lá, me estruturo a operação. Então, por exemplo, eu vou montar um CRI para uma incorporadora realizar um prédio em Salvador, na Bahia. Então a gente vai lá, conhece o cliente, entende os números, monta um business plan em conjunto com o cliente, né? Porque ele vai me falar, olha, a nossa expectativa de venda é assim, a gente vendeu e fez assim, a gente tenta prestar nossa consultoria assessorando ele, puxa, a gente acha que pode melhorar assim ou desta forma. E aí a gente começa a fazer as diligências, né? Uma due diligence técnica, jurídica e mercantológica, né? Na própria cidade ou no empreendimento. E depois que eu coloquei o veículo de pé, depois que a operação já está rodando, eu não preciso estar lá 24 horas por dia na cidade vendo. Eu tenho a minha equipe e profissionais terceirizados que a gente vai mantendo mês a mês a obra. Então, eu faço uma edição de obra mensal ou quinzenal. Eu sou uma pessoa que do escritório eu saio bastante por ser sócio, por ter essa responsabilidade de estar encabeçando por ser head da operação finance. Então, eu estou em todas as obras, em todas as praças. Eu gosto. Então, semana passada eu fiquei praticamente a semana inteira fora em viagem, em outras praças, visitando obra, visitando cliente, vendo andamento das obras, de vendas, entendeu? Não preciso estar 24 horas por dia na cidade. Tá. Antes de fazer a próxima pergunta, qual que hoje nas praças que você atua, qual que está mais quente? Onde está crescendo mais? Porque até tem saído umas reportagens, desculpa interromper, saiu umas reportagens depois desse PIB do primeiro trimestre, né, do agronegócio, falando que Goiânia está bombando, enfim, é uma região do agro, né, do centro-oeste.
Como é que você tá vendo isso na barriga, no balcão, né? Assim. Vamos lá. Eu adoro esse tipo de tema. Por quê? Quando eu comecei a criar a Refi em 2016, eu tive a possibilidade de ir para Campo Grande, Goiânia. Legal. Visitar 2 clientes. E realmente estava num momento turbulento, politicamente, economicamente falando, o Brasil estava conturbado, a gente não sabia se ia ter impeachment ou não. Sim. E o setor, então, o setor estava 3 anos muito sofrido. Tanto que uma das medidas do então próximo presidente Temer foi a lei do distrato, né? Porque as incorporadoras sofreram bastante, que é regulamentar a compra, né? Enfim. E aí, quando a gente pisou em Campo Grande, Goiânia, a gente falou, mas aqui não tem crise? É impressionante. E era um universo apartado, realmente. Era uma praça que andava. Ela corria por si só. E algumas praças... E agora eu vou tentar responder um pouco mais... sem ser tecnicamente falando, mas do ponto de vista Miguel. Quando você cria um produto bom numa praça boa, com preço acessível, com preço que faça jus ao seu produto, via de regra você não vai ter problema com venda, porque ainda existe um déficit habitacional muito grande no Brasil. Então agora o governo ajustou o preço do Minha Casa Minha Vida, acho que vai ser bastante importante, porque o custo de construção subiu bastante, então equalizar esse preço vai ser bom, porque a pessoa quer comprar casa, ela precisa comprar casa. Em nenhum lugar do mundo as pessoas têm dinheiro para comprar casa. Então, se existir financiamento para fund para produção, existir financiamento para financiar o comprador, você vai ter. Essa realidade de que você precisa ter dinheiro para comprar o imóvel não existe em nenhum lugar do mundo. Tem que ter sempre os bancos, o próprio governo e alguém financiando o comprador final e também o incorporador. Tem que ter a produção. Então existe um déficit habitacional no Brasil. Dizer que não existe é loucura. Então você vai para uma praça que precisa de Minha Casa Minha Vida. Se você lançar... É claro, você não vai numa cidade de 50 mil habitantes fazer 100 mil unidades. Aí você vai ter... sobra de produto. Mas se você fazer o produto certo, nas devidas proporções, nas cidades que tem o déficit lá mostrado por estudo, você vai vender sem problema. E agora, te dizendo, você olha por São Paulo. São Paulo é um canteiro a céu aberto, né? Por onde você olha, você passa Moema, Itaim, você não para de ver... Zona Sul, Zona Leste, então, Zona construção... Norte, até o centro, né? Sempre. Sempre. Então, o centro é um lugar que eu gosto muito. Eu acho que deveriam existir políticas públicas para explorar bastante, porque você acaba com o problema do transporte público, né? Você tem metrô em todo canto no centro da cidade e você criar moradias lá de alto, médio, até baixo padrão, acho importante. Porque nós estamos no centro de uma das maiores megalópolis do mundo. Então é importante você explorar o centro. Agora você olha São Paulo. Tem canteiro de obra para todo lado. Você vê as incorporadoras, ninguém está reclamando de venda. Uma ou outra vai, puxa, poderia estar melhor, mas vende. Tenho feito negócio no Nordeste. Acabei de voltar lá semana passada. O que eu tenho visto é que o Nordeste está cada vez mais... evoluindo por si só. Então, o Nordeste hoje é uma realidade, já é uma região que ela cresceu muito falando na construção, na infraestrutura, no agro. Então hoje você anda por regiões entre Bahia, Sergipe, Alagoas, já tem um agro bastante consolidado. Então lá tem se vendido bastante imóvel e o Centro-Oeste ele continua sendo um potencial muito grande devido ao agro também, porque é uma região muito sólida e rica, né? Mas como pensando assim, como um investidor, você fala assim, pô, eu tenho dinheiro para comprar X apartamentos como investimento, será que é melhor comprar lugar onde eu posso ter ganho de capital? Eu estou imaginando assim que talvez o Nordeste tenha mais potencial de ganho de capital do que num lugar que
tem menos volatilidade como o Centro-Oeste, talvez, né? Então, assim, primeiro, será que você concorda com essa frase? E segundo, tendo essas duas visões, né? Pô, onde é que eu posso ganhar mais dinheiro ou onde é que eu posso ser mais previsível, né, em termos de... Porque, por exemplo, se eu comprar aqui, sei lá, em Moema, no Itaim, em São Paulo, parece que não sobe tanto os preços, mas assim... Não cai de jeito nenhum, né? Assim, não cai de jeito nenhum, não cai. Uma certeza que a gente tem é que não vai cair, né? O que eu tô vendo é que só tá subindo. Só sobe. Assusta, sobe né? mais, um pouco menos, mas... Até né? assusta, que no passado você fala, nossa, 15 mil? Exato, tá caro, agora tá né? 30. Você fala, pô, daqui a pouco vai estar 40, 50. Não, acho que os grandes centros urbanos de São Paulo são sempre um bom investimento. Uhum. Então você vai no quadrilátero entre Itaim, Jardins, Moema, é sempre um grande investimento. Eu acho que nunca você vai ter a desvalorização do seu ativo e o potencial de você monetizar o seu imóvel é muito grande. Sim, então, uma cidade de... A Grande São Paulo tem 15 milhões de habitantes. Uhum. Então, é um potencial de turismo, negócios, lazer. Então, São Paulo concentra grande parte do dinheiro, né, da movimentação econômica do país. Sendo bem sincero, eu gosto um pouco mais de explorar um Nordeste, uma capital que hoje não está com um preço de metro quadrado tão caro, mas que, poxa, que não tem tanto lançamento e quando lança, vende. Então você tem cidades, por exemplo, Aracaju, legal, que hoje ainda o metro quadrado é bastante confortável perto das grandes megalópolis e das grandes capitais. Já é uma cidade de quase 1 milhão de habitantes, a Grande Aracaju. E não tem tantos lançamentos. E daqui a pouco vai começar a crescer. Eu vou te dar um exemplo. Fortaleza e Maceió, né? Eram cidades que, quando elas começaram a ter linha direta para Portugal, para Europa, o preço do metro quadrado começou a subir. Então hoje você já vê apartamentos na orla de Fortaleza de 10 milhões de reais. Porque tem investidor de fora, tem europeu, e você olha pelo preço do euro, para eles está de graça o preço do metro quadrado. Metro quadrado dá quanto? Mais ou menos. Dá pra chegar no... Eu olhei a 15 mil, quase 20 mil reais já. Cara. Então para eles é coisa de... na época, há 2, 3, 4, 5 anos atrás, era coisa que era menos que 1.000 euros. Sim. Então a pessoa comprava um apartamento por 500, 600 mil euros, um baita apartamento. E com uma distância de 6 horas para Lisboa, né? Então, eu investiria um pouco mais nas cidades em que o preço do metro quadrado tende a subir e ainda tem um certo... não são tantos lançamentos quanto em outras praças. Mas eu gosto também de imóveis no grande quadrilátero de São Paulo. Que eu acho que sempre que aparece esse tipo de incorporadora cliente para fazer um investimento, a gente sempre faz de olho fechado que a chance de vender é muito alta. Tem uma frase de estava participando de uma teleconferência uma vez, um CEO disse. Ele falou assim, não sei se cabe muito, mas acho que se aproxima. Ele falou assim, pô, o Brasil não é só a Faria Lima, né? Então, a gente fica aqui que está em São Paulo, muito acostumado com Moema, com Itaim, enfim, Vila Olímpia, né? Mas a gente tem muita oportunidade, né, no Brasil. Assim, olhando no lado de investimento, né? Sim, vamos dar um exemplo. A gente fala que São Paulo vende nos bairros, nos centros, vende, são investimentos que dificilmente você vai perder dinheiro, dificilmente o preço do metro quadrado vai cair, independente da quantidade de lançamentos. Mas você pode ver, eu estava vendo uma matéria que hoje a média do metro quadrado nas principais avenidas do Rio já são 100 mil reais o metro quadrado, né? Então, se você encontrar uma grande oportunidade no Rio de Janeiro, na Vieira Solto, a chance de você perder dinheiro é ínfima, né? Você comprar um apartamento... eu tive a oportunidade de, há 3 anos atrás, ficar hospedado num apartamento na Vieira Solto, que a gente alugou pelo Airbnb, e o apartamento tava caindo. Aí eu olhei pro cara e falei, poxa, ele falou, isso aqui parecia uma oportunidade. A pessoa que morava aqui faleceu, aí a família vendeu, aí eu chamei minha família e falei, vamos comprar para investir. Eu tô falando que devia ter 700 metros quadrados o apartamento.
Caraca. Só que tava numa situação que o cara ia gastar, acho que muito mais caro que ele comprou para fazer uma reforma. Uhum. Só que ele falou, meu amigo, dependendo do tipo de reforma que eu fizer aqui, eu exponencio meu metro quadrado de 30 para 100 para 150. Uhum. Você ter uma cobertura hoje na Vieira Solto, não tem preço. Então você liga para qualquer imobiliária de altíssimo padrão do Rio e fala, uma cobertura na Vieira Solto. O cara vai falar, tem 5 à venda. E posso te levar lá, quer dizer, esse cara não te recebe porque é contado no dedo. Uhum. Então é um imóvel que não tem preço. Mas concordo com você que falar também do Rio de Janeiro é como se fosse Faria Lima, né? Mas imagine você, há 15 anos atrás, que eu te falasse, vamos fazer 2, 3 loteamentos em Sorriso no Mato Grosso. Sim. Hoje, imagina o ganho de metro quadrado que fez lá. Uhum. Vamos falar de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Exato. Hoje é polo do agro. Exato. Imagina quanto não valorizou a cidade, os pontos, imóveis. Eu fui para Luiz Eduardo Magalhães tem uns 5, 6 anos. Aí fui pegar um voo para lá por conta da feira lá, né? Da Bahia Farm Show. E eu comprei em cima da hora, assim. Coisa de R$6.000 a passagem. Não tinha voo, não tinha lugar. Assim, eu era o último passageiro. E falando um pouquinho da Refi, vocês, por exemplo, vocês estão muito mais, como você falou, talvez mais na ponta do cliente do que na ponta da incorporadora quando você faz serviço de, por exemplo, de repasse, enfim, de atendimento. Só para entender no seguinte, assim, o que o investidor particularmente, né, o consumidor também, mas o que hoje ele precisa ficar muito atento, no sentido assim, porque invariavelmente, acho que faz tempo que a gente não escuta um grande escândalo, um atraso, enfim, mas invariavelmente tem esses riscos, né, do investidor, seja ele do investidor ou consumidor, né, no dia a dia. E como você falou, às vezes você pega uma família, acho que é natural ser talvez a maior dívida da vida, né, de uma pessoa, é super importante. É o sonho da pessoa, né. Desculpe, tem mais... Quer fazer mais algum ponto na pergunta? Não, só para a gente entender, assim, eu acho que qual que é os pontos de risco para quem está olhando no lado do cliente, né? Tá. Depois, no segundo bloco, a gente volta para falar um pouquinho mais do lado das empresas, né? Tá, não, só para deixar claro que eu tenho a parte que atende o cliente final, mas eu pratico 100% do meu tempo na Refi Capital, então eu sou head da operação financeira. Então, eu só falo com as incorporadoras. Então, eu só falo oferecendo crédito para as incorporadoras tratando serviços para atendê-las, né? Para buscar funding, porque hoje a gente enxerga que os bancos eles estão cada vez mais restritos. E aí o dinheiro do mercado de capitais está auxiliando bastante as incorporadoras. E como que você perguntou como que os clientes podem se cercar, né, para acabar não entrando numa furada. Falando dos grandes centros, é mais fácil, né? Porque tem incorporadoras mais de renome, tem as incorporadoras, foi-se o tempo, como você falou, que há uns 20, 30 anos atrás, tinham as grandes incorporadoras que elas não eram, eu acho que existia menos má fé e mais incapacidade de se organizar. Vou te dar um exemplo. Com a lei da SPE, do patrimônio de afetação, ajudou muito o incorporador final. Porque a incorporadora ela lançava um prédio, vendia e começava a construir. Aí ela pegava o dinheiro desses recursos, ela tudo no CNPJ dela, né? Aí eu já vou lançar outro, já vou comprar terreno em outra. Aí quando você ia ver... um CNPJ só. O CNPJ assim, só. Misturava todo o dinheiro. Misturava todo o dinheiro. E aí o que acontecia? Chegava na 11ª incorporação, a incorporadora tinha feito 30% em cada uma e não tinha realizado nada. Porque se eu não entrego esse prédio, esse cliente não me paga, eu não pego o dinheiro e consigo terminar outra. Se eu tenho... vários clientes me dando 20% e eu fazendo 30% de cada prédio, eu não fiz nada, né? Eu tô tudo pela metade. Então acho que os critérios e leis que foram
se aperfeiçoando durante os anos foi muito importante para o consumidor final, tá? Então, hoje em dia, você tem patrimônio de afetação, que se ele vender o apartamento para você e o incorporador não coloca, e o construtor, né, ele não colocam nesta obra, ele está cometendo um crime. Um crime passível de prisão, que é desvio de recurso. Então, ele não pode mexer. Eu acho que analisar bastante a incorporadora. Eu atendo muito pequeno e médio, ainda mais quando são loteadoras, mas é importante certificar quem é a pessoa, quem está por trás, porque se a pessoa é de boa fé, no final das contas ela resolve de alguma forma, né? Por exemplo, a gente viu agora, durante a pandemia, o custo da construção subiu muito. Então, o cara faz uma viabilidade, né? Que eu vou construir esse prédio a 2, 3 mil reais o metro quadrado, ele foi para 5, ou ele vai ter que perder, ou ele vai aumentar o VGV, ou ele vai perder o ganho dele, né? Alguém vai sair perdendo lá. Então, eu acho que as leis ajudaram bastante. A própria lei dos distratos ajudou muito o consumidor final. As pessoas acham que não, veio para proteger o comprador. Não veio. O que acontecia? A pessoa entrava e falava, vou comprar esse apartamento por 5 mil reais o metro quadrado e vou ver, se ele valorizar, eu termino de pagar. Se ele não valorizar, eu peço meu distrato. E aí os 100 mil que eu dei de sinal, o incorporador me devolve 120. Que eu dei, entro na justiça, peço 1% ao mês, que é melhor investimento não existe do que o juro judiciário, e a incorporadora tinha que ressarcir até o corretor. Porque o corretor fez a venda, ele ganhou. Aí então ele falou, não, o cliente deu 100 mil reais. Não, mas eu recebi líquido 80, porque eu paguei o corretor. Não. O problema é seu. A lei ajudou até o cliente final. Porque no final das contas, esse dinheiro que a incorporadora tinha que pagar para os clientes, quando havia o distrato, saíam da própria incorporação. Não é verdade? Ou do caixa dela. E depois, quando ela precisava de dinheiro lá para fazer a obra, se ela não tivesse o plano empresário, ou se tivesse um descasamento, de onde sairia? Então, existia um problema até pro próprio consumidor. Então, o consumidor tem que entender que, no final das contas, se o vizinho dele estava distratando, podia impactar no apartamento dele, né? No bolso dele. E aí, essas leis vieram também para assegurar, claro, que a incorporação fique sadia, que a espécie seja respeitada, que se respeite o patrimônio de afetação e que também regularize o mercado, né? Para não ficar todo mundo solto por aí. E eu acho que o mais importante é a reputação. Quantos anos tem na cidade, se é novo, de onde veio, quem é o cliente, ele tem o dinheiro para realizar. Então, acho que hoje em dia o que eu falo para meus clientes, principalmente de loteamento, vamos deixar o terreno pronto, vamos começar a abrir as ruas, porque se o cliente final olha lá e vê todo o terreno ainda sem estar com a terraplanagem, ele vai olhar e falar, opa, estou comprando gato por lebre. Mas eu acho que hoje em dia a internet nos deu essa ferramenta, né? De pesquisar quem é a pessoa, quem é a incorporadora, quem é o construtor. Eu acho que já tem bastante meios. Muito bom. Miguel, vamos fazer um rápido intervalo aqui. Miguel Zaetti, sócio fundador do grupo Refi, e a gente volta daqui um minutinho. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. COI.
Você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. COI é a sigla para Certificado de Operações Estruturadas. É um investimento montado por instituições financeiras que combina características tanto de renda fixa quanto de renda variável em um único produto. Na prática, o COI pode ser aplicado em diferentes ativos, como ações, moedas, commodities, entre outros. A rentabilidade do COI pode ser atrelada a diferentes indicadores, como a inflação, a taxa de juros ou o desempenho de determinado ativo financeiro. Além disso, o COI pode ter diferentes estruturas de remuneração, que podem incluir uma taxa pré-fixada ou pós-fixada. O investidor deve escolher o COI de acordo com seu perfil de investimentos. Trader, imagina uma TV com programação trader 24 horas por dia. Imagina ter conteúdo de qualidade, interação com a comunidade trader em tempo real e acesso às últimas notícias sobre o mercado a hora que você quiser. De madrugada, final de semana, é só ligar, assistir e interagir. Pois é, pela primeira vez na história do mercado financeiro, está no ar a TV exclusiva para traders, a Trader TV. Programação 24 horas por dia, sorteios de notebooks, cadeiras ergonomicamente projetadas para os traders, camisetas, canecas, além de muito conteúdo de qualidade para melhorar o teu operacional. Ultrapasse fronteiras e eleve a sua performance no trade de uma vez por todas. Ou morra tentando sozinho. Te esperamos na Trader TV. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso SaraCast, nosso podcast especial hoje aqui com Miguel Zayete, sócio fundador do Grupo Refi, focado no setor de real estate, né, de construção civil. E agora eu queria nesse segundo bloco a gente falar um pouquinho do lado do empreendedor, né, sobretudo das construtoras, incorporadoras, e começar justamente a falar isso. Tem muita gente, acho que no Brasil, né, com essa visão muito de empreendedora, de que tem um terreno, que tem uma cabeça, mas não sabe por onde começar, por onde fazer, como fazer. Então tem um lado, acho que bom, que hoje acho que talvez tenha alguns pontos que facilitaram, né? Tem refis, vamos dizer assim, por aí que também nos ajudam. Mas tem todo o desafio também, né? Em relação à parte de documental, enfim, tem alguns pontos de financiamento. Como é que você lida, né, com esse empreendedor hoje? Vamos supor assim, pô, Miguel, hoje eu tô com um terreno no interior de São Paulo, né? Por onde começar, né? Como é que são os passos aí? Porque às vezes esse possível construtor, esse possível incorporador, ele é uma pessoa física, né? Ele não tem uma empresa, né? Enfim, mas de repente ele tem... Porque eu sempre penso o seguinte, às vezes ele tem um terreno, ou às vezes, se ele pensar um pouco maior, né, ele tem um projeto na mão, né, ele tem assim uma possibilidade realmente de construir algo muito grande, né? E eu queria entender com você quais são os casos, né, das pessoas, dos empreendedores, das incorporadoras que vêm te buscar, né, quais são os pontos, né, para a gente entender a cabeça de vários níveis diferentes, né, de empreendedores no Brasil. Não, ótimo. Vamos lá. Nesses 8 anos aí que a gente tem atuado no mercado, 7, 8 anos, a gente viu de tudo. A gente viu desde empresas grandes, muito bem estruturadas, empresas que você olha e fala, empresas auditadas, empresas seríssimas, que não têm expertise de captação no mercado de capitais. Então, olha, estou lançando 500 milhões de VGV por ano. Nossa, isso é bom. Mas eu tenho estrutura para lançar 2 bi. Nossa, e por que você não lança? Se você está represado, tem mercado, é o que eu te falei, precisa ter mercado. Tem mercado, por que você não lança? Aí fala, então, ó, eu não posso sangrar muito meu capital. A gente passou por pandemia, ninguém sabia como é que o rumo ia lidar, graças a Deus que tivemos muitas vítimas, mas a economia ela tem se restabelecido, né?
todo mundo sofreu de várias formas, né? Uhum. Eu tava até com um cliente semana passada falando, a gente ficou uma hora, ele falou, meu, como é que foi trabalhar durante a pandemia, você não saber se ia voltar para casa, se você ia passar a doença para um ente querido, enfim. E falando agora das empresas, as empresas ficaram meio assim, a gente passou por isso na Refi, do nosso sócio fundador, olhar e falar, gente, farem o possível e impossível e ninguém vai ser desligado da empresa, porque o que a gente quer é preservar o nosso maior bem, que são as pessoas, né? Que são os nossos colaboradores, são as pessoas que estão com a gente. Mas, enfim, a gente viu empresas grandes e falava, Miguel, não quero sangrar meu caixa, mas, poxa, olha esse terreno aqui. O cara não faz parceria, ele quer vender por 20 milhões de reais, eu faço 1 bi de VGV. Eu falo, poxa, então... Se eu comprar, a gente pode fazer um negócio junto. Mas você compraria e entraria de parceria comigo? Eu falei, lógico. E aí ele falou, poxa, mas eu nunca estruturei esse tipo de operação. Então você vê empresas que até têm ligações com o banco, elas não tinham crédito clean para compra de terreno, para um financiamento a permutante, né? Para eu comprar e ser permutante dele. Enfim, eu tenho desde esse cliente e tenho, como você falou, o cliente do... interior de São Paulo, que tem uma gleba, e ele fala, poxa, eu sou engenheiro, trabalhei com corporação na empresa tal, por que eu vou ficar... por que eu vou vender meu terreno? Vou explorar e vou ter o meu ganho de capital, porque o Brasil ele tem, como você falou, né, essa alma empreendedora. Sim. E a gente tem uma parte na Refi, e eu penso comigo desde que eu sou mais jovem, né? Ninguém começou grande. Perfeito. Então... o fulano de tal tem a rede de mercados. Ele começou com o mercado. Se ele falar que ele montou 50 mercados, ele está mentindo. A empresa de logística, ela começou com carro. Então, a frota do aluguel que aluga carro. O cara começou com um carro que ele alugou, ele comprou outro, certo? Exato. Então, em algum momento, alguém olhou e falou, puxa, esse cara faz o crédito. Se foi o banco, se foi o pai dele, se foi a tia, não importa. O que a gente gosta muito do pequeno e médio incorporador em São Paulo. Quer dizer, na Refi. E aí, a nível Brasil falando. Em São Paulo, a gente faz muito financiamento para pequeno e médio, que ele vai dar o start. Então, eu chego lá, eu falo, mas o que você tem? Ele falou, comprei meu terreno. Eu tenho um cliente no interior de São Paulo, que ele falou, eu preciso de um crédito ponte para lançar meu empreendimento. Eu falei, para lançar? Como que funciona isso? Ele falou, é que eu tinha 15 milhões, eu comprei o terreno. Quanto você faz de VGV aí? 200. Falei, tô indo aí amanhã. Ele falou, puxa, Miguel, mas são 500 quilômetros de São Paulo. É a última cidade do estado. Eu falei, tem voo? Ele falou, numa cidade a 100 quilômetros daqui. Eu falei, tô indo. Cheguei no avião, era voo a cada 3 dias. Peguei o carro, fui. Ele tinha uma gleba no centro da cidade. Eu falei, antes de ir nele, eu vou passar nas imobiliárias. Poxa, eu passei e vi uma área lá, dá pra fazer 50 campos de futebol. O cara falou, opa, se dá, muito mais. E aí ele falou, é de um cara aí, que ele é da cidade, ele tá pensando em tal, ele comprou o terreno e tal. E a hora que ele lançar, ele vende que nem água, porque faz 12 anos que a cidade não lança loteamento, nem essa, nem as da região. Falei, vai. Ele falou, e no centro da cidade, ele lança tudo. Falei, poxa, mas são 600 lotes, eu acho. Ele falou, ele vai vender 300 no lançamento. Caraca. Aí eu falei, puxa, passei em uma outra imobiliária e visitei o cliente. Logo de cara ficamos amigos, poxa, que legal e tal. Eu falei, mas e aí? Ele falou, não, eu acabei de fundar minha empresa, esse vai ser meu primeiro empreendimento. Você comprou o terreno? Eu comprei o terreno. Peguei a matrícula, você comprou mesmo. Tá aprovado? Ele falou, tá aprovado na prefeitura e eu já comecei a obra. Eu falei, mas e aí? Ele falou, uma hora o caixa acaba, né? Nem tudo são só flores. A gente pegou, fez o crédito. Eu tinha um outro compromisso muito importante, e eu acho que era em Manaus. Aí a gente eu mandei uma mensagem, falou, fica tranquilo que o seu trabalho já foi feito, você não precisa estar no lançamento. Eu falei, não, eu queria estar para te prestigiar. Ele falou, não, obrigado, tal, né? Depois de 6 meses lá negociando, demos dinheiro para ele. Aí na segunda-feira, nada, né? Mandei mensagem, nada. Eu falei, poxa, ele falou, Miguel, esqueci de te responder, cara, tô acelerado aqui. Eu falei, não, tranquilo. Ele falou, não, só pra dizer que vendi 70%. Caraca. Eu falei, como assim? Ele falou, poxa, te falei que ia vender, tá vendido. Então,
a gente nunca teve problema em dar o crédito pro pequeno e médio e pro iniciante. Uhum. A gente acompanha, a gente assessora, então a gente fala, poxa, você que tem uma gleba, legal, vamos trabalhar junto, mas pô, você tem certeza que você quer lançar um produto de 1.000 metros? A cidade permite fazer um de 200, vamos fazer um menor. Entende? A gente quer participar do produto não por achar que que o cliente não saiba, né? Porque no final das contas, ele sabe do produto dele e da cidade dele. Sim. Mas a gente gosta de dar o nosso parecer da nossa expertise, né? A gente fala, poxa, seria ótimo, em vez de fazer vários lotes, a gente fazer meia dúzia de chácara e vender cada chácara por 50 milhões de reais. Mas a Boa Vista Baronesa são 2, né? Não dá para fazer em todo canto. Mas a gente entende que todo mundo começou do zero. Então a gente gosta do pequeno e do médio, a gente gosta desse pequeno que vai dar o start e a gente tem crédito pro pequeno. Principalmente para ele começar, para ele lançar. E pegando esse caso assim, particularmente, assim, o que você fez, o que você faz no sentido assim, você faz toda a estruturação desse crédito, enfim, quais são os veículos mais utilizados, né? E o que o cara precisa? Precisa estar com os documentos em dia, acaba utilizando o terreno ali como garantia, enfim, só para entender um caso prático, né? Vamos lá. Quando a operação ela passa de um volume um pouco maior, então, poxa, o crédito vai ser 10, 15, 20, 30, a gente começa a viabilizar e fazer um CRI, né? Um CRI para ser o veículo que irá irrigar esse financiamento, né? Essa produção. Quando o crédito é menor, a gente tenta sair da caixinha e criar algum tipo de produto que não onere muito o empresário. Então eu tento, por exemplo, fazer emissão de CCB e comprar via um veículo nosso, para justamente facilitar a vida dele. Então, créditos menores que 10 milhões de reais, a gente faz na Refi créditos de 1, 2, 3. A gente já fez créditos para incorporação de 2, 3 milhões de reais e já fiz CRI de 100 milhões, 150 milhões. Então, a gente usa bastante CRI, a gente já fez debenture, quando a gente entendeu que, poxa, eu tenho algumas operações em andamento numa empresa. Eu tenho uma empresa com a possibilidade de que, poxa, com esse crédito ele pode comprar mais 2 terrenos, lançar essa obra e terminar essas 2, a gente optou por fazer uma debenture que seria melhor para o cliente, que ao invés de fazer várias operações segregadas. Nessa operação em si é emissão de debenture, quer dizer, emissão de CCB, a gente compra via um FDIC nosso, e aí o cliente deixa em garantia a própria gleba e os futuros recebíveis. E aí, como o cliente vendeu muito bem e fez uma carteira boa, ele não precisou de mais crédito porque a própria carteira já serviu para financiar a obra. Então nem precisei fazer outra operação para ele me quitar e quitar a obra. A própria carteira já foi o suficiente. Então, assim, em resumo, praticamente o cliente acabou não colocando dinheiro novo, vamos dizer assim. Só a compra do terreno. Só a compra do terreno. E aqueles 2, 3, 4 milhões que ele usou no começo, porque é claro, ainda mais falando de loteamento e fora dos grandes centros, com empresas centenárias, né, as grandes empresas as grandes incorporadoras, o povo fica um pouco mais, poxa, mas como é? Então você tem que fazer bastante infra antes de fazer o lançamento. Muito bom. Então ele acabou não colocando dinheiro novo. Respondendo a sua pergunta, depois do lançamento ele praticamente não colocou dinheiro novo. O próprio dinheiro do empreendimento foi o suficiente. E só agora a gente tem mais 10 minutinhos para entender um pouco assim como é que está o lado do custo de capital, né? Assim, porque a gente olha muito aqui no mercado financeiro, a gente faz muito projeção, né? Outra coisa é a realidade, né? Como é que tá hoje aqui? A gente tá gravando aqui no final de julho, começo de agosto de 23, assim, como é que tá o custo de capital hoje do empreendedor? E depende, lógico, assim, do tamanho, enfim, de garantias, enfim, como é que funciona isso? Vamos lá. Se Deus quiser, na próxima reunião
a gente tem pelo menos 0,25 de taxa de juros, né? De uma queda dos juros. Eu estou um pouco na contramão do mercado, tá? Eu não acho que está muita loucura essa taxa um pouco acima. Eu acho que o Banco Central tem tido um trabalho excelente e eu acho que realmente é técnico, tá? Mas para não entrar muito no tema, não me alongar muito, o custo de captação para a gestora está caro. Então hoje, se eu, Miguel, sair captando dinheiro para financiar, se eu bater amanhã na sua porta e falar, poxa, tá na hora de você investir um pouco comigo, abre o bolso aí, você vai falar, Miguel, quanto você me remunera? Porque a Selic tá 3,75, então eu quero saber quanto você tá me dando, de retorno para eu poder ficar confortável em assumir algum tipo de risco. Um pouco de risco. Aí eu vou te falar, olha, então te prometo tanto. Então isso faz com que o crédito pro incorporador, pro produtor, ele tende a ser um pouco mais caro. Mas já tá... Esses 6 meses do começo do ano até os 2 primeiros trimestres, eles foram muito difíceis, tá, pro mercado. E a gente vê que agora as coisas estão começando a fluir mais. E aí era esperado, tá? Então agora... Os grandes detentores do capital, eles estão começando poxa, sentimos como começou esse novo governo, sentimos como começou o Brasil, agora tem que fazer negócio. Estamos no Brasil, independente de quem esteja na cadeira, temos que fazer negócio. Então o mercado voltou a aquecer e as taxas têm diminuído, tá? Pro tomador final. E como você falou, quando você vai fazer o crédito para o cliente, é o risco do cliente. Então vamos lá. Balanço, garantia, produto. Eu tava falando com um dos meus sócios, o João, ele tava falando, Miguel, eu tô soltando hoje operação de 2 e de 15. Eu falei, nossa, João, ele falou, olha essa empresa faz jus a esse tipo de crédito e essa empresa, infelizmente, não faz jus a esse tipo de taxa. Tá. Então, mas a gente tem visto uma melhora no mercado na questão de taxa. Acho que até o final do ano a taxa Selic deve baixar 1,5 ponto, se Deus quiser, até o final do ano, e aí as coisas tendem a se equilibrar. E o ano que vem acho que vai ser bem melhor. Com certeza. Caminhamos, né, para isso. Se Deus quiser. E no caso do FDIC de vocês, ele é aberto para captação? Como é que vocês captam no mercado? A gente faz produto fechado. Mas a gente, às vezes, para fazer crise, grandes operações, a gente acaba buscando as grandes gestoras do mercado, que aí sim elas captam no mercado dos PFs, né? Dos investidores CPF que investem nas grandes plataformas, nos grandes bancos, nas grandes gestoras. XP e BTG bastante. Né? E já pra gente arrumar confusão... Vocês podiam falar nome dos bancos? Não, então, vamos arrumar confusão com os bancos aqui agora. Mas tem muita gente que fala assim, eu não invisto em imóveis no sentido assim de comprar um terreno, de, enfim, investir num projeto, porque tem melhores alternativas, né? Fundos imobiliários, enfim. Mas você pega, por exemplo, esse projeto que você falou do condomínio aí, do terreno, provavelmente esse cara vai fazer uma taxa de retorno absurda, né? Absurda. Muito forte. Então, assim, que tipo de recado você passa aqui para a gente deixar um recado final para as pessoas, para o brasileiro que quer investir em imóveis no Brasil, né? Então, assim, desmistificar o que estão tentando desmistificar, que na verdade nunca deveria ter sido desmistificado. Assim, que o investimento em imóveis no Brasil continua sendo um baita negócio, né? Vamos lá. Eu adoro os fundos de investimentos imobiliários, são os que no final das contas pagam a nossa conta, né? Mas entenda, você vai pegar o seu capital, vai colocar num veículo, esse veículo vai investir no imóvel. Exato. Não tem problema. Hoje em dia você tem fundos de gestoras seríssimas, você tem pessoas sérias, o mercado está cada vez mais profissional, nós temos órgãos reguladores, né? Temos bancos bons. Hoje, poxa, você vê o BTG e a XP, eles fazem um trabalho excelente de quebrar aquela hegemonia dos bancões. Então, abre sua conta, investe o dinheiro, vem para o mercado de capitais. Perfeito. Eu acho que isso é bastante interessante. E eu, particularmente, eu gosto do imóvel, como você disse. Eu acho que o imóvel... Vamos lá, gente. Você não vai ter outra Faria Lima. Você não vai ter outra Vieira Solto. Você não vai ter
outro farol da Barra, você não vai ter... podemos ficar aqui falando todos os cartões postais do Brasil, mas você não vai ter. Então, por exemplo, quer dizer, investir em imóvel para mim ainda é o seu maior conforto, é claro. Você não pode colocar todas as cestas, é bom você ter uma reserva, é bom você ter um dinheiro aplicado para resgate imediato, mas a curto e longo prazo, quer dizer, a médio e longo prazo, para mim o imóvel é sempre... Não tem como ele desvalorizar. Sim. Então, por exemplo, a gente sabe que em São Paulo, há 6 anos atrás, você comprava o título de CEPAC a 4 mil, o último leilão acabou a 21. Caraca. Então, o cara que comprou apartamento numa operação Faria Lima há 6 anos atrás e pagou 16 mil metros quadrados, 20 mil metros quadrados, todo mundo falou, não, esse cara é louco, hoje ele não vende o apartamento dele por menos de 40, 50. E aí todo mundo fala, poxa, mas se ele tivesse com dinheiro num fundo que rende 20% ao ano, ele poderia estar com capital... a gente sabe que o brasileiro não é assim, né? A gente sabe que se o dinheiro estiver disponível lá, ele não vai estar rendendo. Então, eu gosto muito do imóvel, eu gosto muito do imobiliário, eu acho que o investimento no imóvel é a sua reserva, né? Vai estar sempre lá e principalmente coisas líquidas, né? Tá. Só para a gente terminar aqui os últimos 2 minutinhos, que a gente também tem muito proximidade com fundos imobiliários e aí os ativos dos fundos imobiliários, né? Tem algum ativo que você fala, pô, esse aqui ainda tem um déficit muito grande, tem mais upside, tem mais potencial, no sentido assim, pô, a gente tem fundos listados, né? A gente tem laje, a gente tem galpões, a gente tem shopping centers, a gente tem educação, escola, hospital, a gente tem talvez agora um segmento voltando, acho que ganhar bastante mídia, pelo menos Minha Casa Minha Vida, né? Então, até empresas listadas também falam assim, pô, mas onde focar agora, né? Focar ali Teve muita gente também, caso eu falo publicamente, mas está fazendo um trabalho espetacular ali na altíssima renda JHSF, enfim. Né? Como você montar esse portfólio, né? Escolher, ou o inverso, né? Melhor escolher aquilo que você sabe fazer, pô, você está na sua região, faz... Porque o inverso também aconteceu, sendo super preconceituoso aqui, mas quando teve aquele boom lá de imóveis em 2010, ali depois da crise, muita gente achou que era, né? Farra, né? Vou construir no Brasil inteiro, né? E tem muita gente ali que se deu mal, assim, indo para Brasil inteiro, mercados que não conhecia, né? Enfim. Aí é o tema para uma próxima conversa, aguardo seu convite, que eu adorei. Mas é isso, como eu te falei, o mercado é muito regional e de pequenas e médias. E o que eu aprendi nesses 8 anos, eu viajei praticamente todos os estados do Brasil. Você para numa cidade e você olha o prédio. Aí você olha e fala, puxa, será que eu venderia esse imóvel no Itaim Bibi? Não venderia. Aí você bate aqui e fala, eu não venderia aqui, mas aí se eu trazer uma pessoa de uma certa região, colocar aqui, o cara vai olhar e falar, puxa, mas eu não compraria esse imóvel aqui. Sim. Meu neoclássico, eu não gosto. Porque são características diferentes. Aí eu falo, você é uma incorporadora de São Paulo que você fala, eu abri capital, preciso construir, então vou lá para aquela cidade porque, poxa, em vez de ficar comprando terreno muito caro aqui, eu vou lá e construo. Sim. Aí ele pega, ele faz uma aprumada que ele fala, o cara gosta de sol. Mas tem cidade que o cara não quer o sol. Porque o sol na sala dele é 60 graus. E aí a gente começa a aprender que tem cidade, por exemplo, que eu cheguei para um corretor uma vez, por que aquela empresa não vendeu? Ele falou, doutor, eu vou te falar um negócio. O cara fez a aprumada, um apartamento por andar, para a aprumada do sol. Eu vou te levar no apartamento. Mas leva eucalipto, que é para fazer sauna. Só que o pessoal da cidade, ele quer a aprumada contrária, ele quer o vento da tarde, ele quer... Não quer vender. Então, pô, você tem que respeitar a característica. Tem cidade que quer churrasqueira na varanda e tem cidade que não quer, que eles não fazem churrasco. Eles comem peixe. É outro tipo. Não é todo dia que eles gostam de fazer o peixe na brasa lá na grelha. Eles não querem fazer o churrasco na varanda. Eles querem ter uma churrasqueira lá no terra. Então, pô,
Você falou, o cara fala, pô, mas o cara me botou 90% da minha varanda é uma churrasqueira. Eu não pedi para ter churrasqueira na varanda. Entende como... Então, muita gente quebrou a cabeça nisso. E eu acho que tudo agora, pro investidor, é tudo um mix e você tem que estar confortável. Sim. Como não dizer que infraestrutura e logística vai ser bom? Então, como não dizer para a pessoa investir na infraestrutura, num galpão logístico? Vai ser bom. Poxa, a gente teve uma crise de que as pessoas ficaram 2 anos e meio presas em casa e você vê que os principais shopping centers voltaram a ter um fluxo expressivo de pessoas rodando. Então, o shopping center é uma opção. Laje comercial eu acho que nem se fala, porque mesmo na pandemia a vacância nos principais centros comerciais foram baixos. Então, desmistificou. Então, por exemplo, lembra, nossa, quem investiu em laje corporativa já era, porque agora vai ter o home office forever. Mentira, a pessoa já voltou para o escritório. Só você vê os trânsitos nas grandes metrópoles. A cidade para no horário de rush. Por quê? 80% dos escritórios, 85% dos escritórios já voltaram 100% na sua totalidade. Agora eu só vou 4 vezes por semana. Então você está indo 4 vezes por semana. Tem que ter um lugar para você ir, se for 1 vez por semana. Então, tudo eu acho que é um mix. Eu acho que olha bastante o fundo, olha o portfólio, veja em que tipo de empresa que eles estão investindo, porque, volto a repetir, tem muita gente séria trabalhando. O mercado é feito de muito mais gente séria do que o contrário. Muito bom. A gente vê por aí escritórios fazendo trabalhos dignos, assim, pessoas corretíssimas, pessoas com muita preocupação, mas eu tenho investidor por trás, eu tenho milhares e milhares e milhares de pessoas que colocaram dinheiro lá e eu respeito essa pessoa na minha tomada de decisão. Então, muitas vezes eles não querem o melhor retorno, nem a melhor taxa, e sim o melhor conforto para o investidor. Então, cada vez a gente tem visto isso. Pô, Miguel, muito, muito bom, cara. Aula aqui do setor, obrigado. Obrigado você. Miguel Zayete, um dos sócios fundadores da Refi. Deixar os contatos aqui também, eu tô com o site aqui, refi.com.br. Refi, como se escreve? REFI.com.br. Tem mais algum contato, rede social que você quer deixar aqui do pessoal, do time ou o seu? Temos... Ou segue aqui no site mesmo? Segue aqui no site, tem o meu que é Miguel Zayete, nós temos aí todos os canais, LinkedIn, Instagram, Facebook. Poxa, vai ser um prazer, estamos à disposição. Obrigado pelo convite mais uma vez e parabéns pelo trabalho. Boa, fechado. Muito bom. Parabéns a vocês pelo trabalho da Refi aqui. Vamos acompanhar de perto. Muito obrigado, pessoal. A gente esteve aqui com o Miguel Zayete, um dos sócios fundadores da Refi. Entra lá, refi.com.br, para você entender tudo sobre o mercado de real estate, né? Finance, insurance e tudo o que puder lhe ajudar também na sua tomada de decisão também no mercado de construção civil, tá bom? E a gente se vê por aqui na semana que vem. Até mais. Tchau!